Constitucional que nos tem ensinado que, em princípio, a legalidade é que deve ser a umbrella de todos os atos processuais, atos que as outras entidades, em princípio, tomam. Portanto, julgamos que há um atropelo enorme em relação a questões de legalidade que põem em xeque as teses que a CNE trouxe. Portanto, a julgar por isso, elencamos essas questões que são preliminares, que nós elencamos em duas. Não é? Uma delas é o respeito pela aquisição progressiva dos atos, dos ensinamentos que o Conselho Constitucional nos tem dado. E a segunda questão tem a ver com a questão da nulidade. Parece que o grande cavalo de Troia que a CNE nos trouxe é a questão da nulidade. Portanto, chamamos a atenção de que a nulidade não é uma figura, não é um mecanismo, podemos assim dizer, barato, e que o legislador, normalmente, quando tem interesse que um determinado normativo tenha esta figura de nulidade, ele o faz de forma expressa. E na lei eleitoral no seu todo, assim como na lei dos partidos políticos, esta figura não aparece, a não ser nos casos expressos que aqui os meus colegas vão trazer. Portanto, são estas duas questões preliminares que nós julgamos que são pertinentes. E depois o recurso adentra-se em elencar as questões que, uma a uma, a Comissão Nacional de Eleições trouxe como as suas razões, de facto, para a decisão que julgou tomar. Debatemos essas questões na terceira fase e terminamos com a conclusão. E o pedido, que é aquilo que é mais importante aqui saber, é um pedido para a anulação da deliberação, não no seu todo, mas na parte que afeta a CADE. Portanto, acreditamos que nesta fase era a fase das candidaturas e não da inscrição dos partidos. Portanto, tudo aquilo que veio a contaminar esta fase é razão bastante para que o Conselho Constitucional anule. Mas temos aqui um posicionamento do nosso presidente, representante da CADE também, que é um posicionamento que a sociedade precisa ter, e depois passaremos para questões de pormenor e abrir-se-ão as fases de perguntas, que acredito que tenham várias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Compatriotas, a coligação Aliança Democrática foi notificada pela Comissão Nacional de Eleições no dia 19 de julho de 2024, pelas 13 horas, para receber a deliberação número 82/CNE de 2024, de 17 de julho, onde esta anula a participação da CADE nas 7ª eleições legislativas e 4ª eleições de membros da Assembleia Provincial e governador da província, mas que, ao mesmo tempo, não revoga a deliberação número 59, CNE/2024, de 9 de maio, onde é diferida a inscrição da CADE para participar nas 7ª eleições legislativas e 4ª eleições de membros da Assembleia Provincial e governador de província e publicadas no Boletim da República. Deste modo, a CADE reuniu em sessão extraordinária da Assembleia Geral para analisar a deliberação recebida e chegou às seguintes conclusões. A CNE mentiu para o povo moçambicano ao afirmar que a CADE não reúne requisitos como pode a CNE deliberar a inscrição da CADE e depois, ao mesmo tempo, deliberar a nulidade. A CNE usurpou competências que não lhe dizem respeito. A CNE busca, a todo custo, prejudicar aqueles que, no seu entender, são ameaças para o seu estômago. Não imaginaram que a CADE seria a esperança do povo moçambicano ao ter como candidato o engenheiro Venâncio Mondlane nesta corrida eleitoral, principalmente porque as massas abraçaram a causa de salvar Moçambique e que a mesma tem delegações provinciais, distritais, de localidades e na diáspora. Portanto, a CNE é causa dos conflitos em Moçambique. Tomando como exemplo concreto da Guerra das Hostilidades. Portanto, a CADE deliberou, primeiro, informar ao povo moçambicano que desde a fundação da coligação Aliança Democrática, em 2018, participou em todas as eleições, nos mesmos moldes,
ou seja, nunca foi exigido o averbamento por não vincar nos requisitos afixados pela lei. Segundo, submeter um recurso ao Conselho Constitucional com órgão com competência de reposição da legalidade e da verdade ao povo moçambicano, o qual já o fizemos de acordo com a prova documental que daqui a nada terão a ocasião de conhecer aqui com o meu colega. Terceiro, convocar uma marcha pacífica do âmbito nacional e internacional para o próximo dia 27 de julho de 2024, ou seja, no sábado, pelas 14 horas, como forma de protestar contra a violação dos direitos basilares do povo moçambicano, que são de eleger e ser eleito, direitos esses violados pela CNE. Quarto, comunicar aos órgãos de soberania, ao povo moçambicano, à comunidade internacional e sociedade civil das ações que estão sendo tomadas e a execução da responsabilidade dos danos a serem causados, caso o Conselho Constitucional não reponha a verdade e a legalidade. Quinto, o Conselho Constitucional, se não repor a verdade, de acordo com a lei, será uma prova inquestionável da inoperância das leis no país e que estaríamos diante de um Estado falido. Sendo assim, devolveremos a soberania ao povo, de acordo com o número 1 do artigo 2 da Constituição da República, e não nos responsabilizaremos pelos danos que essa ação venha a causar, cabendo ao povo decidir da melhor forma. Queremos exortar ao Conselho Constitucional a reposição da verdade e da legalidade, dando provimento do recurso que representa a vontade soberana do povo e que a mesma reuniu todos os requisitos exigidos por lei dentro dos prazos estabelecidos, não obstante, de acordo com o princípio de aquisição progressiva dos atos eleitorais, a fase da inscrição já passou, ficando apenas a fase da análise das listas individuais, onde esta fase também teve o seu fim dessa data de afixação das listas no dia 19 de julho. Para toda a sociedade moçambicana, especialmente aqueles que se juntam à causa de salvar Moçambique, exortamos muita calma e paciência, apesar dos ânimos estarem ao nível mais alto, como a bomba relógio. Aguentemos, firmes, e confiemos no trabalho sério do Conselho Constitucional, o mais alto órgão de garante da legalidade na República de Moçambique. Este país é nosso, salve Moçambique. Cidade de Maputo, aos 22 de julho de 2024. Posto isto, eu penso que para questões técnicas, o meu colega, doutor Elvino, o fará a apresentação. Ok, obrigado. Desculpa, não podia trocar isso. Tá bem. As cadeiras, tudo bem. Boa tarde mais uma vez. Bem, eu penso que todos tiveram acesso à deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que decidiu rejeitar a candidatura da CADE com o fundamento na nulidade da candidatura. Esse é o termo que eles usaram, que a própria Comissão Nacional de Eleições usou. Ora, nós, por não concordarmos com os fundamentos invocados pela CNE, não só na sua própria deliberação, mas também os fundamentos de fato que fizeram com que ela concluísse que estávamos em fase de uma nulidade da candidatura, vasculhamos a legislação, neste caso refiro-me da lei eleitoral, e vimos que a figura que a Comissão Nacional de Eleições utiliza para rejeitar a candidatura da CADE não tem qualquer respaldo legal e muito menos nas suas próprias deliberações. Porque a nulidade da candidatura, nos termos da nossa lei eleitoral, verifica-se ocorrendo duas situações distintas. A primeira situação que determina a nulidade da candidatura ocorre nas situações em que existem candidaturas plurimas. O que são candidaturas plurimas? Explicando em palavras simples, quando o nome do Elvino faz também parte de uma outra lista, de um outro partido, ou por outra.
o Elvino, que faz parte da CADE, ter o seu nome numa lista que pertence a um outro partido político. Então, o que a lei estabelece é que, ocorrendo numa situação desta natureza, verifica-se nulidade da candidatura. Ora, do cruzamento efetuado pela Comissão Nacional de Eleições, o nosso mandatário que está aqui ao lado nunca foi notificado que a lista da CADE tinha alguns nomes que coincidiam na lista de outras formações políticas. O que significa que para a CADE essa nulidade da candidatura não se verificou. Mas a segunda situação que a lei prevê sobre a nulidade da candidatura ocorre quando não haja efetivos e suplentes, isto é, quando a Comissão Nacional de Eleições notifica o mandatário para suprir alguma irregularidade. E que nesse tipo de situações, se essa irregularidade não for suprida no prazo de 5 dias, verifica-se a tal nulidade de candidatura. Contudo, em nenhum momento a CADE, pese embora esse assunto vou tratar depois, foi notificado em relação a essas candidaturas, digamos, individuais, porque é preciso perceber um assunto extremamente importante que faz alguma confusão por parte dos órgãos de comunicação social e alguns que saem nas televisões a debater. O termo candidatura refere-se à candidatura individual da pessoa que faz parte de uma lista. E que esse mesmo indivíduo, se não tiver registro criminal, se não tiver bem autenticado, se não tiver cartão de eleitor, a própria Comissão Nacional de Eleições é obrigada a notificar ao partido para regularizar a situação deste indivíduo. E se este indivíduo não apresenta os documentos que lhe são solicitados no prazo que lhe for fixado, que é de 5 dias, então determina tal nulidade de candidatura. E o termo nulidade de candidatura não se pode de forma alguma confundir-se com lista. A lista pressupõe um conjunto de indivíduos que faz parte da mesma candidatura, ou seja, que faz parte do mesmo círculo eleitoral. Se é o Elvino que não tem documentos completos, então não faz sentido que toda a lista caia por conta de um único indivíduo que não conseguiu reunir os seus requisitos. Com isso, o que é que eu pretendo dizer? É que a CNE socorreu-se de uma figura que não tem qualquer amparo na lei eleitoral. Este é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto que, no nosso entender, é extremamente importante. Tal como disse aqui o Dr. Diniz, a nulidade é uma figura técnica e que esta figura não pode ser declarada pela CNE. A nulidade tem que ser declarada por um órgão jurisdicional. E a própria Constituição da República estabelece no artigo 243 qual é esse órgão. Refiro-me do Conselho Constitucional, que é o órgão, digamos, que zela por questões relacionadas com os partidos políticos e que é o órgão que tem a competência técnica de definir e analisar se existem ou não elementos que podem conduzir a uma certa nulidade. Este é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto que, no nosso entender, é extremamente importante frisar aqui e demonstrar a vocês. Prende-se com a regularidade da inscrição da CADE. Eu tenho aqui um documento que eu quero partilhar com a imprensa, que é este edital aqui. Eu não sei se conseguem ver ou... Conseguem ver este edital? De quem é essa assinatura que está aqui embaixo? O nosso senhor Matzinho. Exatamente. A assinatura daqui de baixo vem escrito Carlos Simão Matzinho. E o que o senhor Matzinho disse neste edital? Diz o seguinte, eu vou tentar citar um pouco. Diz, no dia 9 de mês de maio de 2024, depois de verificar a regularidade do processo e dos documentos que o compõem, defiro o pedido nos termos da linha G do número 1 do artigo 9 da Lei número 6/2003, de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 30/2014, de 26 de setembro,
conforme a deliberação número 59 CNE/2024. Com isso, o que estou a querer dizer? É que a Comissão Nacional de Eleições, que disse que a candidatura da CADE enfermava de alguns vícios, está a dizer neste edital que os documentos estão conforme. Agora, resta saber perante a vocês se quem está a mentir somos nós ou são eles. Porque nós temos a prova documental que demonstra de forma clara e inequívoca que a Comissão Nacional de Eleições recebeu todos os documentos e disse que os documentos estavam em conformidade. E esta assinatura aqui é do Sr. Carlos Simão Matsinha, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. Com isso, o que estou a querer dizer? É que a Comissão Nacional de Eleições está a agir de má fé, porque com esse edital estava-se a dar a conhecer a todas as pessoas interessadas que existe uma coligação chamada CADE, que nos trouxe documentos, e esses documentos estão em conformidade com a lei, e nós analisamos esses documentos e, por conta disso, diferimos a sua inscrição. E como bônus, até disseram que tem uma deliberação, e essa mesma deliberação foi publicada no Boletim da República. E tal como disse o presidente Maneca Daniela aqui ao lado, em nenhuma parte da deliberação que foi lida há bocado, eu não chamaria aquilo de deliberação, aquilo é um papel qualquer, só que pronto, por respeitar a vocês, os órgãos de comunicação social e também a própria CNE, vamos considerar que é deliberação. Em nenhuma parte daquele documento que foi lido no dia 18, faz-se referência da revogação da deliberação 59. E os jornalistas não perguntam às pessoas que têm estado lá convosco se aquela deliberação 59/2024, publicada no Boletim da República, que determinou a inscrição da CADE, está em vigor ou foi revogada. Essa aqui é a questão que não se coloca. Porque essa deliberação foi publicada no Boletim da República e a deliberação prevê que a CADE está inscrita. Estar inscrito significa que a CADE está apta a concorrer para as eleições de 2024, dia 9 de outubro. Essa é a questão que, infelizmente, os órgãos de comunicação social nunca se questionaram, ou nunca questionaram as pessoas que vão lá comentar. Ora, quanto a nós, olhando de uma perspectiva legal, obviamente que a deliberação ainda continua válida. Aliás, é o que vem escrito na própria deliberação, é o que vem escrito no próprio BR. Mas mais do que isso, tem um aspecto extremamente importante. De acordo com a lei, a nulidade tem que ser arguida pela parte que tem interesse no assunto. Por isso mesmo, a lei permite ou obriga que a nulidade seja arguida por terceiros. Ora, a questão que se coloca é: a CNE tem ou não interesse no processo? Existe um acórdão que responde a essa questão. Eu acredito que vocês viram, no ano passado, em 2023, a quando das eleições autárquicas, em que, na Matola, o Tribunal Judicial do Distrito da Matola, acho que é isso, tomou uma decisão que era desfavorável ao Partido Frelimo. E a CNE, sentindo-se ofendida, eu estou a recordar isso, porque é extremamente importante que isto fique registrado. A CNE, sentindo-se ofendida, recorreu daquela decisão. E, felizmente, o Conselho Constitucional tomou uma posição imparcial. E qual foi a posição? É que a CNE não é parte no litígio. Como é que a CNE vai recorrer de uma decisão que lhe é desfavorável? Desde quando a CNE tem interesse no desfecho de um processo? Logo, esta nulidade que a Comissão Nacional de Eleições está aqui a declarar, que primeiro não existe na lei eleitoral, não existe essa nulidade e que a lei não lhe confere esse direito da CNE declarar a nulidade da candidatura. E a questão que a comunicação social não pergunta é nulidade da candidatura ou de inscrição? Essa é que é a questão que às vezes cria confusão nas pessoas. O que é nulidade de candidatura, o que é nulidade de inscrição? A nulidade de inscrição iria ocorrer se existisse algum vício e que, com base nesse vício, não houvesse nenhum edital ou boletim da República. Enquanto que a nulidade da candidatura tem a ver com os documentos individuais dos membros que compõem a lista para a Assembleia da República, as Assembleias Provinciais e Governador Provincial da CADE, neste caso. E durante este todo o período, quer a
CAD, através do seu presidente ou mandatário, ou através do seu advogado ou diretor de campanha, nunca foram notificados para dizer que, pá, neste documento está a faltar isto e aquilo. A única vez que eu me recordo que a CAD foi notificada pela CNE, não foi uma notificação formal, tirando a questão dos averbamentos, que eu acho que o Dr. Mutola pode explicar melhor, tirando a questão dos averbamentos ou não, a única vez que a CAD, aliás, a Comissão Nacional de Eleições, contactou a CAD, era para trazer 5 processos que, na sequência da alteração dos mandatos, estavam em falta. Não, para além de Cabo Delgado e Manica, houve alteração dos mandatos. Então, na sequência daquela alteração de mandatos, então, houve a necessidade de reajustar algumas províncias em que os mandatos tinham aumentado. E aí era necessário que nós submetêssemos 5 processos. E eu me recordo que o meu colega, o diretor adjunto do nosso gabinete eleitoral, ligou-me para saber se ainda tínhamos 5 processos. E eu disse que temos 10. E nós levamos 10 processos para a Comissão Nacional de Eleições, contendo todos os documentos necessários. Com isso, o que estamos a dizer? Que a CAD não tem falta nem de suplentes e na sua lista, isto é, na lista de todos os deputados, não tem ninguém que já teve uma pena de prisão maior que justifique qualquer inelegibilidade, ou então qualquer situação que pudesse justificar a tal nulidade de candidatura que, no nosso entender, não encontra respaldo na lei. Essa que é a questão que eu gostaria de colocar sobre a nulidade. Mas mais do que isso, temos outras questões aqui que, no nosso entender, são importantes. O Dr. Luiz falou aqui, o Dr. Diniz explicou aqui sobre algumas questões prévias que nós colocamos, que, no nosso entender, são muito importantes. Nos termos da lei eleitoral, o prazo para a impugnação corre a partir do momento em que as listas são afixadas, ali no lugar de estilo da Comissão Nacional de Eleições. Quando falamos de lugar de estilo, é vitrine. É isso mesmo, o termo apropriado é lugar de estilo, é o termo jurídico. Sucede que as tais listas, a tal deliberação, a deliberação foi afixada na sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, por volta das 13h30, na presença do nosso mandatário aqui ao lado. Ora, contado o prazo de lá para cá, estamos a dizer que da sexta-feira para hoje é que é o último dia para a submissão do processo. Contudo, por nós não confiarmos na atitude ou na idoneidade da Comissão Nacional de Eleições, logo que fomos notificados da deliberação, assim ainda que informalmente, porque a deliberação começou já a circular nas redes sociais algumas horas antes, vimos que o posicionamento da CNE é este e aquele. Nós começamos a elaborar o nosso recurso. E ficamos quase toda a noite de sexta-feira a trabalhar. E no sábado fomos às instalações da Comissão Nacional de Eleições e chegamos lá. Infelizmente as portas estavam trancadas. Temos provas e juntamos num flash um vídeo que comprova que, de fato, as portas estavam trancadas e os seguranças em exercício disseram que não tinham qualquer orientação de receber qualquer papel. Em ato contínuo, isto é, inconformados, voltamos ontem. Ontem foi domingo, certo? Por volta das 9, ficamos lá das 9 até por volta das 12 ou 12h30, conforme atesta essa foto. Consegue ver essa foto? Quem é esse que está aqui com crachá? Não é o senhor? É o nosso mandatário. Estava aqui com os documentos na mão para submeter o recurso e, infelizmente, as portas estavam trancadas. Conseguem ver outra pessoa aqui para além do mandatário? A porta está aberta ou está fechada? Está fechada, conseguem ver? Então, com isso, o que estou a querer dizer? É que, quando lá chegamos ontem, para submeter a papelada, a porta estava fechada. Só que, porque não nos conformamos, enviamos algumas mensagens para as pessoas que trabalham na Comissão Nacional de Eleições, contactamos algumas pessoas por via de telefone e elas confirmaram que, de fato, não trabalham aos sábados e domingos e que nós devíamos submeter o recurso hoje. Com isso, o que estou a dizer? Que este recurso que nós demos entrada ontem, devia ter dado entrada no sábado, mas não foi possível dar entrada porque as portas estavam trancadas. Essa que é outra questão que eu gostaria de colocar. Agora,
que são muitas questões. Em direito, existe uma figura que se chama de ininteligibilidade. Quando é que ocorre a ininteligibilidade? Ocorre quando aquilo que você quis dizer não é compreensível. Dito em outras palavras, e parafraseando as palavras de Sua Excelência, o engenheiro Venâncio, em que tu fundamentas que isto aqui é laranja, ou isso é laranjeira, mas no fim vai apresentar uma manga. Com isso, o que estou a querer dizer? É que toda a deliberação da Comissão Nacional de Eleições, na parte referente à CADE, fala sobre a coligação, averbamentos, comunicações e tudo. E essas questões todas reportam-se à fase da inscrição. Só que essa fase da inscrição mostra-se encerrada a partir do momento em que existe esse edital que eu vos mostrei, em que existe o Boletim da República, que diz com clareza que a CADE está regularmente inscrita porque eles viram todos os documentos estão conforme. Mas, para nossa estranheza, a Comissão Nacional de Eleições explicou tudo isso que tinha a ver com a fase da inscrição e foi culminar com a fase das candidaturas, que é uma fase subsequente. Não sei se conseguem perceber onde é que está o equívoco. É que uma coisa é a fase da inscrição, que termina a partir do momento em que é publicado o Boletim da República depois da sua deliberação. Isto é uma deliberação e depois é publicado um BR. E depois dessa fase, preste atenção, se não existir qualquer arguição de irregularidade, porque um terceiro interessado poderá arguir alguma irregularidade. E se essa irregularidade não for arguida dentro de 5 dias, que a própria lei preconiza, e tal como disse aqui o doutor Diniz, aquela fase encerrou definitivamente. Os vários acórdãos do Conselho Constitucional retratam essa questão. Aliás, só para vos recordar, houve um partido político que foi reclamar questões relacionadas com o recenseamento eleitoral na fase da inscrição dos partidos. E o Conselho Constitucional foi claro. Disse que aquela fase já tinha ultrapassado. E é isso mesmo. Com isso, o que é que estamos a dizer? É que a Comissão Nacional de Eleições criou um equívoco nas pessoas e, triste e lamentavelmente, algumas dessas pessoas saem para a televisão movidas por esse equívoco. Se o assunto diz respeito à fase da inscrição, é fase da inscrição. Se diz respeito às candidaturas, é fase da candidatura. A questão da nulidade das candidaturas, que a CNE faz alusão, é numa fase depois da inscrição. E é por isso mesmo que, no nosso entender, a decisão da CNE é ilegal. Por último, só para terminar, em direito, existe um princípio também que a lei especial revoga a lei geral. Dito em outras palavras, para que um indivíduo saia de uma lei especial para a lei geral, tem que existir uma norma na lei especial que lhe confere esse poder para ele invocar a questão na lei geral. As nulidades que o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições invoca, dizem respeito a uma outra lei, chamada Lei para a Formação da Vontade da Administração Pública. Essa é uma lei geral, porque a Comissão Nacional de Eleições tem uma lei especial, que é a lei eleitoral. E em nenhuma parte da lei eleitoral faz referência que, na falta de nulidade nesta lei, a Comissão Nacional de Eleições pode ir buscar nulidades numa outra lei. Com isso, o que estou a querer dizer? Foi uma verdadeira festa de irregularidades. Por isso mesmo, nós acreditamos que o Conselho Constitucional, para o bem da democracia neste país, de fato, irá retirar essa vergonha de deliberação e permitir que a CADE, de fato, participe das eleições em igualdade de circunstâncias com as outras formações políticas, tal como o Dr. Maneca aqui disse, Sua Excelência Dr. Maneca, o nosso presidente, que a CADE sempre participou das eleições e nunca teve nenhuma irregularidade, até que chegou o engenheiro Venâncio, que a Comissão Nacional de Eleições já começou a ver irregularidades.
Infelizmente. Eu prefiro terminar por aqui e obrigado. Tá muito bom. Estamos abertos para perguntas. A manifestação, boa tarde. A manifestação convocada para o sábado, como é que será? Como é que será? Será a nível nacional, já há informação que está sendo difundida às nossas delegações provinciais e aos distritos, de modo a se prepararem para o efeito. Nós vimos um membro da CAD onde teria avançado que ia arrebentar o país. Será que a CAD, em algum momento, se identifica com esse desejo? Neste preciso momento, o comando é esse, de realizarem manifestações pacíficas. Este é o comando que existe, desde já. Mas, a última parte, eu acabei dizendo que devolve-se a soberania ao povo. E isso é constitucional. O povo poderá tomar rédeas do que bem acharem para reporem a verdade. Porque eles não se revêem nesta deliberação feita pelo Conselho, pela Comissão Nacional de Eleições. Com os argumentos elencados no recurso submetido hoje, acreditam que o Conselho Constitucional vai dar um parecer favorável? Acreditamos que sim. Confiamos no Conselho Constitucional. Existe uma notícia que foi veiculada hoje, segundo a qual, reportando palavras do vogal Cuinica, que a aquisição progressiva dos atos não é absoluta. Basicamente é isto que ele está a tentar trazer. É preciso chamar a atenção que o direito é uma construção social da realidade. Ou por outra, o direito não existe dissociado da realidade. As regras de direito que nós temos, elas foram, podemos assim dizer, inspiradas na própria sociedade. A sociedade sempre encontrou formas de estar organizada. Hão de concordar aqui comigo que quem vai à igreja segue alguns normativos religiosos. Quem é de uma determinada tradição segue um determinado normativo. As mulheres põem capulana, os homens é que sentam nas cadeiras, as mulheres ficam sentadas na esteira. Os homens é que comem ovo, quando há poucos ovos, por aí em diante. A sociedade sempre encontrou uma forma de encontrar normativos, porque só assim nós podemos, como sociedade, coabitar. Portanto, quando estas regras são positivadas ou, por outra, são escritas e colocadas em lei, é preciso que existam determinados dispositivos nessa lei que façam com que haja obrigatoriedade de se cumprir, porque só assim é que pode haver ordem. Ora, esta questão da aquisição progressiva dos atos não é nada mais, nada menos do que o ensaio daquilo que é o trânsito em julgado, que é uma figura jurídica bastante badalada. Portanto, o que o Dr. Cuinica fez foi basicamente uma falácia, podemos assim dizer, que os incautos, em princípio, eu já vi que há muitos jornais a tentarem trazer esta questão e dizem que instalou-se um grande debate, porque, afinal de contas, a aquisição progressiva dos atos não é absoluta. Vocês estão a perceber o que isto significa? Significa que a lei pode não ser cumprida. É isto que o Cuinica está a dizer. Isto é grave. Ou por outra, vocês quando saírem daqui, estão de carro numa determinada faixa, significa que um outro que deveria estar na faixa inversa, a fazer a marcha no sentido contrário, pode passar para a vossa faixa e criar um acidente. É o caos. É o caos. Isto é o caos. É o mesmo que dizer que os mais novos podem desrespeitar os mais velhos. É o mesmo que dizer que... Bom, vocês já perceberam o que isto quer dizer. O que nós estamos aqui a tentar chamar a atenção é que não vai existir nenhuma sociedade em que as regras ou os normativos não tenham este caráter de coercibilidade. Ele que inventa o direito dele se ele não está satisfeito com aquilo que está instituído na República de Moçambique. Basicamente é isso. Portanto, acredito que, respondendo à questão se o Conselho Constitucional, que é a última instância, é um dos garantes da legalidade, com esta função jurisdicional que tem, ele vai repor a ordem. É essa a tarefa.
dos tribunais. Ok, acho que podemos terminar. Não havendo mais nada, podemos dar por encerrado o nosso encontro, não é? Obrigado pela vossa presença. Ok. Yeah. Vamos terminar. Chefe Mação, tu sempre falas da CAD, mas sem nenhum membro da CAD ali presente. Ah, não. Já chamaste alguma vez? Para nós deduzirmos contraditórias? Mas está aqui o convite. Depois da manhã, Chefe, vamos a isso. está com uma da tarde. Fala com Estou dizendo que eu vou ver o vestido. É meu amigo, mas não chama. Não me espalhou? Não, tá. É? Não, sincero, aquelas coisas que eu vi. Não, não é necessário. Exatamente. Porque nós vamos fazer o nosso trabalho de publicar Não isto. pode acudir. Tem que pegar aquela notificação. Tem que pegar aquela notificação. Pôr na rede. Jack Antônio Silva. Não,